Bom dia, pessoal. Tô aqui que eu gravei essa videoaula para vocês, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então, o que a gente vai falar um pouquinho nessa videoaula? A gente vai falar de multiplicação, divisão e potenciação de radicais. O que vocês vão fazer? Vocês vão assistir essa aula com atenção, fazer os exercícios da apostila que eu vou deixar marcado, mais a listinha que eu vou mandar em anexo. E depois vocês vão me enviar essa listinha para que eu possa ter um controle do que vocês estão fazendo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. A gente vai começar pelo primeiro, que é a multiplicação de radicais. Você só tem que lembrar o seguinte: raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica, raiz quarta com raiz quarta. O índice tem que ser o mesmo e a gente sempre vai multiplicar o de dentro com o de dentro e o de fora com o de fora. Então a gente vai começar aqui com o exemplo A. 2 raiz quadrada de 5 que multiplica 3 raiz quadrada de 10. Então, de fora com o de fora, 2 vezes 3, 6. E o de dentro com o de dentro, 5 vezes 10, 50. Então, eu tenho 6 raiz de 50. Só que o 50 a gente consegue simplificar. Então, o que a gente vai fazer? Vai decompor o 50. Dividido por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Como trata-se de uma raiz quadrada, a gente vai formar parzinho, ó. O 5 faz parzinho e o 2 não. Então, eu tenho 5 ao quadrado vezes 2, raiz quadrada. Lembra a história do corta? Eu vou ficar com 5 raiz de 2. O 5 eu cortei e sai de dentro do radical. 5 raiz de 2. Quem eu vou escrever, portanto, aqui no lugar do raiz de 50? 5 raiz de 2. Então, eu tenho 6 vezes 5 raiz de 2, que vai ficar 30 raiz de 2. No item B, eu tenho 4 raiz cúbica de 2, que multiplica 5 raiz cúbica de 3. Mesmo esquema, 4 vezes 5, 20, o de fora com o de fora. Raiz cúbica com raiz cúbica de 6. Vamos pensar no seguinte: esse 6 dá para decompor? Dá. 6 dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Só que não faz triozinho, ó, que é raiz cúbica. Então, o meu resultado vai ficar esse aqui mesmo: 20 raiz cúbica de 6. O de baixo, eu tenho 2 raiz de 2, que multiplica 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 3. Eu tenho uma soma aqui dentro. Como eu tenho a soma dentro do parênteses, eu vou fazer a distributiva. Então, com calma, o primeiro com o primeiro, o de fora com o segundo. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Mais 2 vezes 5, 10. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Mesma coisa, ó. A raiz de 4, a gente consegue calcular. Quanto que é a raiz de 4? 2. Então, eu vou ficar com 6 vezes 2, mais 10 raiz de 6. Porque o 6, a decomposição está aqui do lado, também não faz parzinho por ser raiz quadrada, então fica raiz de 6. Meu resultado, portanto, vai ser 12 mais 10 raiz de 6. Terminei o exercício, acabou com essa coisinha horrível aqui. Bom, vamos lá. Posso somar o 12 com o 10 raiz de 6? Não posso. Lembra que a gente só soma raiz semelhante com raiz semelhante, radical semelhante com radical semelhante. Então, a multiplicação é isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho da divisão. A divisão, eu acho até mais fácil e a gente já fez alguns exercícios de divisão. Então, eu vou falar divisão de raiz de 50 dividido por raiz de 2. Então, a divisão é o nosso segundo tema. Raiz de 50 dividido por raiz de 2. Quanto que é 50
50 dividido por 2. Tá separado, a gente pode juntar. Lembra a propriedade que vale para multiplicação e para divisão. 50 dividido por 2 dá 25. E quanto que é a raiz de 25? 5. Um outro exemplo para vocês seria a raiz de 80 dividido por raiz de 4. Ah, Tati, mas eu sei que raiz de 4 é 2. Mas eu vou dividir primeiro. Os 2 dentro do radical, eu consigo dividir o 80 por 4. Quanto que é 80 dividido por 4? 20. Então, raiz de 80 dividido por raiz de 4 dá raiz de 20. O que eu posso fazer com esse 20 aqui, pessoal? O que dá para fazer com esse 20? Dá para decompor. Quando eu vou decompor o 20, ó, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Forma parzinho de 2 e fica o 5. 2 ao quadrado vezes 5, o 2 vai sair da raiz. 2 raiz de 5. Então, quanto que vale a raiz de 20? 2 raiz de 5. Então, o resultado é esse aqui. O terceiro tópico é a potenciação, que eu vou passar em partes para vocês. Então, hoje eu vou passar só a potenciação basicona, que é para vocês treinarem um pouquinho. Então, eu quero calcular 3 raiz de 2 ao cubo. Vocês podem pensar o seguinte, ou faz por multiplicação. Quantas vezes eu vou repetir o 3 raiz de 2? 3 vezes. Então, eu vou ficar com 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. E a gente volta no nosso primeiro tópico, que é a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, dentro do radical, eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2. Você pode escrever 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Só que se você escreveu 8, você vai ter que fazer a decomposição e simplificar esse radical. Ou você já pode pensar o seguinte, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Cancela esse com esse. Eu vou ficar com 27 vezes 2, raiz de 2. Portanto, eu tenho 27 vezes 2, 54 raiz de 2, que é o resultado da minha potência. Outra maneira, que eu acho bem mais fácil, é calcular direto a potenciação. Então, eu tenho 3 raiz de 2 ao cubo. O que eu vou fazer? O primeiro termo que está fora, ao cubo, 3 ao cubo. O radical eu também vou elevar ao cubo. Raiz de 2 ao cubo. Quanto que é 3 ao cubo? 27. Vezes o expoente que está fora, ele cai dentro. Raiz quadrada de 2 ao cubo. Daí é só lembrar que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Faz o parzinho e 1 fica lá. Então, eu tenho 27 vezes 2 ao quadrado vezes 2. Ó, 3 faz o parzinho e 1 fica sozinho. Cancela 27 vezes 2, raiz de 2. Que dá 54 raiz de 2. Pessoal, façam os exercícios com atenção, treinem um pouco, porque na semana que vem eu vou piorar um pouquinho, tanto a multiplicação, que foi o nosso primeiro tópico, como a potenciação, que foi o terceiro. E vou colocar, além de tudo, os produtos notáveis. Beijos e até mais!